Olá, vamos bater um papinho sobre mais um tópico do Reiki, que diz respeito à avaliação do aprendizado do aluno. Esse é um tópico assim um pouco complicado até, eu diria, de se implementar, né? Seja num curso presencial, seja num curso à distância, e seja também vamos dizer assim, não chega a ser a índole do mestre, do professor de Reiki, mas pela qualificação dele, né? Muitos mestres de Reiki não são professores, nunca fizeram uma prova, nunca aplicaram uma prova numa turma, nunca avaliaram um grupo ou pessoas, né? Através de algum questionário, de algum sistema de avaliação. E eu acho isso importante. No meu caso, eu trago uma carga de conhecimentos, porque eu dei aula por muitos anos, e dei aula desde criança, 6, 7, 8 anos, até adultos e idosos de 80, 90 anos. Peguei alunos dedicados, alunos confiáveis, e peguei os malandros, né? De tudo um pouco. E uma das coisas que eu observava, principalmente na minha área, que era informática, né? Eu ministrava aulas de parte básica, pacote básico, Windows, editor de texto, planilha, né? Apresentação, e também CorelDRAW e mais algumas coisas. Então, me chegavam muitos alunos já com uma bagagem, já com uma experiência de usar informática, né? Seja em casa, informalmente, seja um curso que fez. Teve um tempo que houve um boom de cursos no mercado e muita gente fez curso de informática, né? A informática era considerada uma base para o mercado de trabalho. Então, a gente pegava os alunos, mas a informática que eu ministrava era uma base para o que o aluno ia usar, né? Era ministrado no primeiro semestre, e o aluno ia usar aquilo ao longo do tempo. Então, sempre chegava um aluno que vinha com aquela conversa. Professor, o senhor pode me dispensar? Eu tenho micro em casa, eu uso micro na empresa, eu sei tudo de informática. Eu já fiz 2, 3 cursos, então eu estou tranquilo. Eu deixava o aluno discursar, né? Mostrar as razões dele, argumentar. E dizia, bom, podemos fazer uma avaliação, e se tu for bem na avaliação, a gente pode ver alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa assim, para facilitar um pouco a tua vida. Mas a dispensa, se tu não pediu a dispensa antes e não comprovou o material necessário, tu não tem como ser dispensado. O aluno ficava meio assim, mas aceitava. Aí eu pegava um exercício básico, né? Seja no editor de texto ou alguma coisa assim, e dava para o aluno fazer. Quem sabia fazer, quem sabia usar a ferramenta, 5 minutos estava pronto. E aí o aluno ficava 15, 20 minutos, passava a aula inteira, lá pelo meio da aula ele me chamava, professor, está pronto. Aí eu ia olhar e não estava pronto. Ou seja, o aluno não tinha o conhecimento que ele argumentava. E com um simples teste eu mostrava para ele, tu acha que tu consegue fazer? Tu acha que está bom o teu nível de conhecimento? Tu acha que o teste que eu te passei, que é muito simples de fazer, que eu faço em 5 minutos, tu levou mais de meia hora e não ficou da mesma qualidade, tu acha que tá bom? Aí o aluno, a maioria das vezes, aceitava a argumentação, né? E participava da aula e aprendia realmente e tinha um aproveitamento muito bom, um aproveitamento excelente, porque já trazia, né, um conhecimento básico. Só precisava refinar um pouquinho, precisava qualificar um pouco mais. Então, o professor ele desenvolve essa sensibilidade, né, de saber o que o aluno conhece ou não conhece, certo? Com o Reiki, nós estamos ensinando o Reiki. O mestre em Reiki é um professor de Reiki, certo? Então ele está ensinando. Ele vai apresentar um conteúdo, uma bibliografia, ele vai ver aquele material, seja num curso presencial, seja num curso à distância, e ele vai ter que, de uma forma ou de outra, avaliar o aluno. Isso é um problema.
porque na maioria das vezes não ocorre, certo? Uma das minhas maiores frustrações era basicamente mesmo com a própria definição do reiki, né? Você passava a definição do reiki, lá adiante, pessoal, como é que é mesmo, o que é mesmo reiki? E aquela dúvida. O pessoal terminava o curso e voltavam, e o que é o reiki? Ah, pois é, uma energia assim, sabe? Ou seja, o reiki, ele traz dentro dele uma qualidade assim que eu acho fundamental, que é a simplicidade. É muito simples, não tem argumentos e não necessita de coisas complexas, certo? A gente pode, inclusive, ser um reikiano sem nada de conhecimento teórico. É possível. Só a prática. Mas essa simplicidade, ela não elimina a necessidade da gente ter o conhecimento técnico, o conhecimento teórico a respeito do assunto. Então eu vejo que esse argumento da simplicidade às vezes acaba sendo usado até como uma desculpa tanto para o reikiano quanto para o mestre para não se aprofundar muito, não conhecer muito, né? Não se entregar muito. E aí complica a vida das pessoas. Certo? Complica porque eu acho que o mestre reiki precisa ter uma forma de avaliar esse conhecimento, precisa saber como que o aluno está, se há uma troca de ideias, se há uma comunicação que persiste após a iniciação, é ótimo, porque aí as dúvidas que vão surgindo, os conhecimentos que o aluno precisa ter, o mestre vai puxando e vai oferecendo, né, e vai alavancando esse crescimento realmente do reikiano, para que ele não fique com aquele conhecimento básico, certo? Há uma bibliografia muito interessante hoje no mercado disponível, então o reikiano pode ler, pode pesquisar, pode ir um pouco mais a fundo. Mas isso vai muito da vontade do reikiano e vai muito da vontade do mestre também, certo? Então, há de se achar uma forma de avaliar o conhecimento do reikiano. Não algo que pressione, não algo que deixe a pessoa, né, com receio, com medo ou alguma coisa assim, mas que sirva para que ela mesma tenha consciência de qual é o grau de conhecimento, do que ela está absorvendo, do que ela está conhecendo. Bom, nos meus cursos presenciais é um pouco tranquilo, a gente vai passando com o conteúdo, vai revisando, muitas vezes o aluno volta para o nível 2, a gente revisa tudo de novo, né? De uma maneira mais sintética, mais rápida, a gente revisa o nível 1, no nível 3 a gente revisa o 1 e o 2, assim por diante. Minhas aulas de mestrado são uma revisão de todos os níveis. Muitos alunos voltam para reciclar, se aproveita bastante conhecimento, assim, né? Tanto da experiência de cada um, quanto com as dúvidas que vão surgindo, a gente vai compartilhando com o grupo, então fica uma forma muito interessante, fica uma aula bem prática. Minhas turmas já são pequenas, ou seja, dá para dar atenção para o aluno, né? O aluno não fica perdido, escondido no meio lá de 20, 30 pessoas, então a gente consegue olhar no rosto da pessoa, olhar nos olhos, ver como é que está, ver como é que não está, trocar ideias, puxar um pouquinho, perguntar, questionar, né? Então há uma dinâmica muito legal. Nos cursos à distância, eu não tenho como fazer isso. Mesmo que eu use uma videoconferência, o tempo e o assunto às vezes se alonga demais em algum aspecto e outros a gente acaba perdendo. Então há uma alteração um pouco complicada, eu diria até, na aula à distância. Mas o curso à distância, ele tem uma prerrogativa importante, que o comprometimento do aluno é muito mais importante do que no curso presencial. Porque o aluno vai receber o material, ele vai ter que estudar, ele vai ter que ler, ele vai ter que pesquisar a respeito e ele vai ter que trazer as dúvidas para o professor. Certo? Esse é uma das bases do curso à distância. Não só do Reiki, ou como qualquer outro sistema de EAD que a gente tem hoje, o aluno tem que realmente buscar informação, pesquisar, ler, né? Alguns livros que são sugeridos, recebe a apostila para fazer a leitura, seja no computador, seja físico,
Então, há uma necessidade muito maior de comprometimento do aluno. Eu vejo que talvez no reiki isso não aconteça muito, por quê? Porque as pessoas se perdem um pouquinho nessa questão de simplicidade do reiki, e aí a coisa fica um pouco obscura, né? Sabe ou não sabe, conhece ou não conhece. E muitos mestres usam este argumento da falta de informação, da falta de credibilidade do aluno que sai de um curso à distância de reiki, porque às vezes ele não sabe o que é reiki, ele não sabe o que é um símbolo, ele não sabe, né, entoar o nome, ele não sabe um monte de porcaria que inventam aí para avaliar um aluno. E pegam, normalmente quem está querendo complicar a vida pega questões assim que não são muito comuns nem nos cursos presenciais. E questiona e a pessoa não sabe. Então, eu já estava vendo há algum tempo atrás uma necessidade minha de não só passar a apostila para o aluno e questionar depois ele se ele, tu leu a apostila, tem alguma dúvida, quer trocar alguma ideia? A maioria das pessoas dizia, não, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum, tá ok, podemos marcar a iniciação à distância tranquilamente. O que eu posso fazer, né? Acreditar no aluno, eu não posso ficar sendo tão incisivo e dizer, não, tu precisa ler, tu precisa fazer, alguma coisa assim. Eu acho que não faz parte de mim, da minha função como professor, né? Ter esse grau de cobrança. Mas eu também não sei se o aluno do outro lado está tendo o grau de comprometimento que um curso à distância requer. Então eu ficava um pouco com essa dúvida. O primeiro passo que eu dei para melhorar esse aspecto, né, de aprendizagem foram os vídeos do YouTube. Os vídeos do canal do YouTube foi fantástico, foi muito interessante. Na verdade, não foi o primeiro passo, foi o segundo. O primeiro passo foi o blog. Com o blog, eu consegui atingir as pessoas, eu consegui colocar no blog material muito bom, com uma qualidade, né, com um cuidado todo especial. Então, eu pedia para a pessoa, vai no blog, dá uma pesquisada em reiki lá, lê os artigos, traz alguma coisa, vê alguma dúvida. Mas nós vivemos num mundo em que as pessoas estão com um pouquinho de falta de paciência para leitura. As pessoas querem as coisas muito rápidas. Então, os vídeos entraram como uma segunda oportunidade e tem bastante vídeo sobre reiki, avaliando muitas e muitas questões. Falta muita coisa ainda, porque há sempre mais assuntos, sempre coisas que vão sendo descobertas e dúvidas que vão aparecendo. Então, hoje, eu tenho essa sugestão. Tu tem o blog para ler e tu tem os vídeos sobre reiki para assistir e anotar as dúvidas e me retornar depois. Então, hoje eu tenho 3 formas de alavancar, de qualificar o meu ensino, né? O blog, os vídeos e o material que eu mando, a apostila, para o aluno ler, e a interação comigo para tirar dúvida. Estou sempre disponível no e-mail. Às vezes demora um pouquinho, às vezes vai um pouco mais rápido, mas faz parte da mecânica, né? Então, o aluno consegue ter um acesso melhor e não ter desculpa de, eu não tenho onde conseguir isso, eu não tenho como verificar isso. Tem texto, tem vídeo, tem apostila e tem um mestre para tirar as dúvidas. Ao mesmo tempo, nós temos um problema que já vem do reiki, que é natural do reiki, porque há muita transmissão de conhecimento de forma oral, e cada mestre vai colorindo o ensino do reiki com as cores que ele gosta, né? Vai colocando no reiki o que ele gosta. Então, às vezes o aluno pega um vídeo ou pega um texto do mestre falando de coisas totalmente fora do contexto do reiki. Válidas, corretas, necessárias, importantes, mas fora de contexto do reiki. Mas que, por alguma razão, por alguma vivência, eu juntou com o reiki e está nos cursos. E aí o aluno traz, poxa, mas aquele mestre fala tal coisa a respeito do reiki. E tu não fala, tu não mostra. E aí, como é que fica? É interessante porque mostra essa busca, essa pesquisa do aluno em querer saber, em querer descobrir. Mas é ruim porque acaba divulgando, às vezes, informações que não são adequadas numa formação de reiki, misturando assuntos que não são reiki e que
dificultam a vida do aluno, realmente dificultam a vida do aluno, certo? Então, nós temos uma facilidade e nós temos uma dificuldade também, por esse excesso de informação. Mas aí o aluno que precisa filtrar, né? Precisa aprender onde que eu busco informação, que tipo de informação é realmente mais correta, é mais límpida, é mais tranquila, mais transparente, e que tipo de informação me deixa confuso, me deixa com medo, me deixa receoso e dificulta o meu aprendizado. Bom, mas aí, apostila, blog, vídeos, eu acrescentei recentemente mais uma ferramenta. E é uma ferramenta que entra de uma forma, como muita coisa no Reiki, ela é recomendada, certo? Ela não é obrigatória. Eu não cobro isso dos alunos, que se eles não fizerem, não vão ter a iniciação, não vão fazer o curso, que é o questionário sobre o Reiki. Então, esse questionário nasceu ao contrário. Ele nasceu lá no mestrado, porque são tantas questões para se abordar no mestrado que não dá para fazer algo assim muito solto, muito por inspiração, né? Ah, agora eu lembro disso, eu falo, porque eu lembro daquilo, eu falo. Não, eu preciso ter um grupo de ideias, um grupo de questionamentos ali que eu vou abordar no curso de mestrado que não podem fugir daquilo, certo? Por exemplo, qual a idade mínima para uma iniciação, né? Tem necessidade de sugerir bibliografia ou não? Quais os livros que o aluno leu? Se tem acesso ao livro ou não, certo? Então, montei e tenho um grupo de questões sobre o mestrado que eu utilizo. A partir daí, eu comecei a trazer isso para os níveis. Então, todos os alunos meus mais recentes, eles recebem um questionário. Vou fazer o nível 1. Então, vai a apostila, vai a sugestão dos vídeos, vai o blog e vai um questionário, que é recomendável. Tive uma resistência até hoje. Ficou dando desculpa, que tem um monte de coisa, que tá no celular, que não dá para escrever no celular, agora está no tablet, agora está no notebook, perdi, mando de novo. Tive um caso que não quis. O restante, todos responderam. Responderam como? Lendo a apostila, vendo os vídeos, pesquisando na internet. E com base nessas respostas, eu começo a questionar o aluno, eu começo a corrigir, começo a dar uma dica, começo a perguntar para ele corrigir o conhecimento e ficar realmente com aquilo que é importante, certo? Então, os questionários foram, assim, realmente uma coisa que me agradou bastante. E como eu não torno ele obrigatório, as pessoas se sentem mais tranquilas, né, em responder quando tem tempo. Às vezes elas fazem a iniciação e trazem o questionário depois, né, mandam por e-mail, não há problema nenhum, certo? Mas eu acho importante, e eu explico isso para as pessoas, que esse questionário é importante. Por quê? Primeiro, porque você vai ler o questionário. E você vai ter as questões lá e você vai ter coisas que talvez você não tenha percebido antes, né? Se você não leu o assunto, e eu te pergunto, tu tem alguma dúvida? Você vai responder aqui, não tenho dúvida nenhuma, está tudo tranquilo. Mas se você não leu, você não estudou, realmente você não vai ter dúvidas. Infelizmente é assim. A partir do momento que você lê, questiona, argumenta, estuda, pensa, aí vão surgir as dúvidas. Então é isso que faz o questionário. O questionário está ali e você vê uma pergunta lá. Tá. Ah, ok. O que é isso mesmo? Ah, aí tu vai na apostila. Tem na apostila? Tá bem explicadinho? Tá. Não, mas eu fiquei com dúvida. Aí tu manda um e-mail para o mestre, ou tu procura o mestre, tu liga para ele, ou tu vai ver um vídeo que fale sobre aquilo, ou tu vai buscar no livro, e aí sim você vai sanar a dúvida. Mas sem esse processo todo, não há dúvida e não há dificuldade nenhuma, né? Fica tudo muito simples, o que não é interessante. Então, o questionário traz questões assim muito básicas, muito tranquilas, né? Quem foi o fundador do Reiki? Ah, tá, foi Mikao Usui. Legal. Mikao Usui, né? Poxa, quem é esse cara? Tem foto dele, será? Vai lá no
no Google, coloca lá Mikao Usui, aí vem uma foto, e são raras, são poucas fotos, naquela época não era muito comum, não tinha selfie ainda. Então, a gente não conhece muito do mestre. Mas a pessoa vai demonstrar esse interesse e essa busca vai forçar um contato dela maior com o reiki, uma aproximação maior com o reiki, vai desenvolver uma consciência maior nela do reiki e vai trazer o reiki para a vida dela, que é uma das coisas importantes, né? Nível 1 é despertar. Você vai despertar para a energia, para o reiki, para tudo que está envolvido com isso. A sua vida inteira com isso. Faz parte da vida da gente. Então, esse vídeo é para falar um pouquinho do questionário, né? Expor um pouquinho as razões que me trouxeram a colocar o questionário, justificar por que ele é importante, por que ele é útil, certo? Mesmo quando a pessoa responde algo errado, ou quando ela coloca com as palavras dela, não tem problema. O questionário não é para você tirar uma nota e te aprovar. O questionário é para mostrar quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades e como é que nós corrigimos ela. Certo? Então aí a gente, com as perguntas e com as respostas, a gente consegue identificar isso, né? E até criar mais vídeos para exemplificar, falar daquele assunto que aquele aluno ficou com dúvida e que outros alunos também vão ter dúvida. Então eu acho essa minha última iniciativa uma coisa muito legal, muito interessante. Ter esse questionário básico, simples, direto, mas que vai estimular o aluno a buscar informação e, a partir dali, vão surgir outras dúvidas, vão surgir outros questionamentos e ele vai continuar a evolução dele, né? O que é algo muito bom. Certo? Eu encorajo todos que respondam, na medida do possível, com as suas próprias palavras, né? Sem copiar e colar. Sem copiar e colar, entra lá na apostila, copia e cola, essa não tem nem copia e cola, não. Quero as palavras do aluno, eu quero que ele escreva. O ato de você escrever é um processamento de informação, é uma armazenagem de informação no nosso cérebro e é um aprendizado muito grande. Porque na hora que você vai escrever, você tem que pensar sobre aquilo, você tem que raciocinar e elaborar todo um processo em cima daquilo. Até que você chega e escreve ou você chega e digita. Certo? Então, é realmente alguma coisa que vale a pena. Então, eu estimulo os alunos que respondam o questionário. Com as suas próprias palavras, do jeito que eles imaginam, do jeito que eles entenderam, e depois a gente vai corrigindo, a gente vai dando sugestão, a gente vai, né, avaliando e vai colocando tudo que precisa. Eu já tive um aluno que foi muito interessante. As palavras, o linguajar dele foi assim, bem simples, bem típico da região, mas ele respondeu perfeitamente, tranquilamente. Eu corrigi ali uma, duas, três questões que estavam um pouquinho fora. Ele achou interessante, corrigiu, melhorou, refez, me devolveu e houve um crescimento, houve uma aprendizagem muito bom, muito boa, certo? Então, não há também no questionário essa questão de ser algo assim que vai te pressionar, que vai te obrigar a fazer alguma coisa que você não quer. Se você não quer se aprofundar, se você não quer estudar aquilo e não vê razão no momento, não tem problema. Você faz a iniciação, você tem o conhecimento, você tem disponível e vai chegar um momento em que vai precisar, que vai buscar e que aí você vai, né, ter esse rol de oportunidade, de disponibilidade de informação que você vai usar. Ok? Então era isso, pessoal. O videozinho se alongou um pouquinho, né? Contei um pouquinho da história no começo. Mas é bom embasar um pouco a questão toda para a gente ter uma ideia, ter uma noção de, não foi algo que eu bolei assim do nada e que estou colocando agora. Não. Mas foi uma continuidade dessa minha maneira de ensinar que veio a se colocar, a se materializar recentemente. Acho que faz uns 4, 5 meses que eu estou usando os questionários. Certo? Obrigado a todos, então. Até a próxima.